Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, com o seu ensinamento no Evangelho que acabamos de ouvir, nos ajuda a compreender que Ele estabelece um novo laço familiar. O laço familiar da fé na palavra de Deus. Os que ouvem a palavra de Deus, os que a colocam em prática, se tornam familiares de Jesus. Sem dúvida alguma, que a mãe de Jesus, a Virgem Maria, ela ouviu, ela colocou em prática a palavra de Deus, mas ainda, ela nos trouxe o Verbo feito carne, ela nos deu a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que o ensinamento de Jesus, do Evangelho de hoje, é também um elogio a Nossa Senhora, mulher da palavra de Deus, da escuta, da prática da palavra. E nós, que somos discípulos e discípulas de Jesus, devemos também trilhar esse caminho. Escuta atenta, vivência corajosa da palavra de Deus. E assim nos tornaremos familiares de Jesus. De modo algum, Jesus despreza os laços familiares que brotam do sangue, que brotam dos laços sanguíneos. Ele não despreza a importância da familiaridade, da família que é constituída pelos laços sanguíneos. Porém, ele mostra para nós a importância de sermos família de Deus, pela vivência da palavra do Senhor. Nós estamos no mês da Bíblia e aqui no Brasil vivenciamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, vivenciamos esse tempo de graça para percebermos a importância, o valor das Sagradas Escrituras a iluminar nossa vida, a iluminar nosso discernimento, a iluminar nossas decisões. Por isso que com o salmista nós suplicamos ao Senhor: guiai-me, Senhor, no caminho dos vossos preceitos. Vamos repetir juntos esse refrão? Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Mais uma vez. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Provérbios, diversas sentenças da palavra de Deus, ensinamentos preciosos da palavra de Deus, que de fato iluminam o nosso caminhar, iluminam as nossas decisões. O autor do livro dos Provérbios, ele recolhe diversas sentenças que na fé
foram experimentadas, vivenciadas pelo povo de Deus. Ele recolhe, coloca num livro, e essas sentenças nos ajudam a perceber que caminho devemos trilhar. São várias sentenças que falam da importância do valor do direito, da importância do valor da justiça, segundo a palavra de Deus. Porém, eu gostaria de destacar, quando no finalzinho desta primeira leitura, o autor do livro dos Provérbios nos apresenta uma sentença que nós não podemos ser indiferentes. Ele diz: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Não será ouvido. Essa sentença ela é importante, justamente porque Papa Francisco, em diversos ensinamentos, em diversos momentos em que ele dirige ao povo de Deus a sua palavra, ele tem denunciado a cultura da indiferença. Quando, por vários motivos, nós nos tornamos indiferentes ao clamor dos pobres, ao clamor dos injustiçados, indiferentes aos sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. E o livro dos Provérbios nos diz: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Na medida em que nós, irmãos e irmãs, procuramos ouvir a palavra de Deus e procuramos sempre, motivados pela graça de Deus, colocá-la em prática, vai acontecendo em nossa vida, em nosso coração, uma conversão, uma transformação. Primeiro, nós somos cada vez mais transformados à imagem de Jesus Cristo. A vivência da palavra de Deus, a vivência dos mandamentos do Senhor, nos ajuda a se tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Na sua prática de amor a Deus, na sua prática de amor ao próximo, na sua prática de amor aos mais necessitados. Por que nos tornamos familiares de Jesus na vivência da palavra de Deus? Nos tornamos irmãos de Jesus justamente porque a vivência da palavra de Deus nos torna semelhantes a Ele. E também nos tornamos mãe de Jesus. Foi o que ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Por quê, mãe de Jesus? Justamente porque na medida em que vivemos a palavra de Deus, Deus também nos dá a graça de fazer gerar essa palavra na vida dos nossos semelhantes. Deus nos dá a graça de testemunharmos de tal modo a fé que ajudamos tantas pessoas também na vivência da palavra de Deus. Que coisa importante! E viver a palavra de Deus é também converter-se, renunciar a essa cultura da indiferença, vivenciarmos o amor a Deus, no amor aos nossos semelhantes, sobretudo os semelhantes mais necessitados, os semelhantes que passam dificuldades, manifestando a eles a caridade de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.